Oi, pessoas, tudo bem? Sou eu de novo. Como vocês podem ver, agora os dois vídeos que eu postei, eu gosto muito de falar sobre relacionamento e principalmente a questão também da espiritualidade, porque ela também depende do relacionamento. Um não existe sem o outro. Então, hoje, eu quero continuar falar um pouco sobre esse tema. E a gente falou sobre dons, a gente também falou sobre ser segundo o coração de Deus. E algo que complementa muito o que foi falado no vídeo sobre ser segundo o coração de Deus é uma coisa chamada tomar decisões, ok? E eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a história de Daniel. Mais especificamente, eu vou tentar resumir o máximo possível, porque é uma história bem comprida. Daniel capítulo 1, versículo 6. Daniel decidiu em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Aí você pode olhar e perguntar, por que esse versículo? Bem, Daniel, como todo mundo sabe, a grande maioria, ele era um menino judeu e acabou que quando o Império da Babilônia invadiu, todos os meninos que eram considerados mais fortes, bonitos e inteligentes, eles estavam sendo levados para a Babilônia para serem doutrinados lá. Ou seja, Daniel, ele foi obrigado a ir, ele não teve opção, ele tinha que ir para poder servir a Babilônia. E acabou que, chegando lá, começaram a ensinar ele língua babilônica, começaram a ensinar cultura babilônica e começaram a dar alimentos babilônicos, coisas que quebravam também princípios judeus, porque eles não podiam se contaminar. E acabou que Daniel, os amigos dele, né, falaram que não queriam aquelas coisas, eles queriam seguir os princípios da terra deles, queriam seguir os princípios que foram ensinados, os princípios que eles cresceram. Então, acabou que nisso, Daniel ensina uma lição muito importante pra gente. Bem, a gente vive num mundo com mais de 60 milhões de cristãos. É muita gente. E atualmente a gente tá se deixando muito se contaminar com as coisas do mundo. Tipo, a gente não tá tomando frente das nossas opiniões. Não tô falando de opinião de sei lá o que. É questão de princípios. Questão do que a Bíblia fala. A gente precisa defender o que a Bíblia fala, porque é a regra de Deus, né? E se ele criou os céus e a terra, ele tá falando isso, eu vou seguir isso. E eu vou defender. A gente não tá tomando as decisões muito corretas também. A gente decide deixar o plano de Deus em segundo plano, o relacionamento em segundo plano. E é uma questão de escolha nossa. Daniel não teve a opção de ir pra Babilônia, mas ainda assim ele tomou a decisão certa de continuar seguindo os princípios da terra dele. E se ele tomou a decisão certa, por que a gente não toma? Por que cada dia que passa a gente continua sendo teimoso, continua sendo apático em relação às coisas de Deus? Porque a gente precisa tomar uma decisão. E acaba que a gente vê muita gente que não se posiciona, não toma frente da vida. E deixa o relacionamento de Deus lá de escanteio. Só fala com Deus quando realmente tá sofrendo alguma coisa assim. E não tem um relacionamento constante, porque não tomou a decisão certa. O que tá te impedindo? Pelo menos aqui no Brasil, a gente é livre para ler a Bíblia. A gente é livre para poder servir a Deus, mas tantos países do mundo que você é morto, preso, assassinado, sei lá, torturado. Tantos países por aí a gente pode servir a Deus livremente, sem nenhum impedimento. E o que está te impedindo de se aproximar de Deus? O que está te impedindo de ser próximo de Deus, ser amigo de Deus? Não tem nada. Então o que você precisa é tomar uma decisão, se você vai seguir as regras do mundo, se você vai seguir as regras de Deus. Porque Daniel, ele foi lá e ele teve a decisão de servir a Deus, por causa disso ele é uma das figuras mais impressionantes da Bíblia. Ele teve revelações sobre a volta de Cristo antes sequer de Jesus nascer. Ou seja, Daniel foi um homem surreal na presença de Deus, porque ele tomou a decisão certa. Ele decidiu servir a Babilônia e acabou que ele foi um homem surpreendente. Tanto que até o próprio rei reconheceu isso, todos reconheciam. Porque Daniel era um homem cheio de Deus. Porque ele tomou a decisão, ele resolveu fazer isso. E também a gente vê não só isso com Daniel, mas com Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? No caso deles é um pouquinho diferente, não vou falar que é igual. Porque eles foram levados junto com Daniel, só que o rei colocou, teve aquela situação da estátua. O rei colocou a estátua e todos deveriam se curvar, mas eles se recusaram a se curvar. Por causa disso foram jogados na fornalha. Mas o que aconteceu? Eles tomaram a decisão e eles foram salvos na mão de Deus, porque eles tomaram a decisão certa. E eles mostraram para todos que o Deus deles existe. Eles tomaram a decisão de servir até o fim, mesmo que eles morressem naquela fornalha. Porque isso é realmente muito sério. Eles tomaram a decisão que custaria a vida deles. Então, eles resolveram seguir a vontade de Deus e tomar a decisão de seguir a Deus até a morte. E é uma história linda, é uma história muito forte. Porque a gente vê quando uma pessoa realmente ama Deus, não importa o que as coisas estão no mundo. Porque, querendo ou não, o que tá aqui, a gente, é passageiro. Você vai
querer se prender às coisas daqui pra quê? Se a gente vai ter uma vida bem melhor no céu. Então, eles resolveram desapegar e tomar a decisão de servir a Deus até o último segundo. E eles não morreram, viu? Porque Deus protegeu eles. Deus, o quarto homem entrou na fornalha e não deixou que eles se queimassem. Isso foi lindo. E voltando pro versículo, Daniel 1,6. A gente tem Daniel decidindo seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Ou seja, ele decidiu não se contaminar com o mundo. Levando isso para o contexto atual, na Bíblia a gente vê muito Babilônia, caldeus, não sei, assírios, muito com analogia muito específica. A gente tem em Abacuque alguma coisa, vou deixar aí na tela que eu esqueci agora. Mas a gente tem em Abacuque, eu acho que alguma coisa, enfim, que fala a seguinte frase: cuidado com os caldeus. Por quê? Caldeus também são uma representação de demônios ou do mal. E a gente vê muito isso, não só caldeus, mas também babilônicos. Porque eles são, meio que naquela época, eles representavam o que os demônios são. Porque, um exemplo, os caldeus, eles vagavam pela terra e invadiam casas que não eram deles, casas que estavam vazias. E isso acontece muito quando você deixa seu coração vazio, sem a presença do Espírito. O que vai acontecer? Vai ter invasão. Porque aí os demônios não ficam parados assim. Daniel decidiu não se contaminar com os caldeus, que era o babilônico, porque nele foi mais no sentido literal, mas também tem o sentido espiritual. E a gente aqui tá no sentido espiritual. As iguarias que os babilônicos trazem estão por aí, qualquer coisa. Ideologias, vontades, desejos, tentações. E aí, eu vou te perguntar uma coisa. Você vai aceitar as iguarias do rei? Ou você vai decidir viver no propósito de Deus e viver em santidade? Porque tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Ok? E em 1 João 2,17, uma frase que é muito boa, que realmente resume tudo que esse vídeo significa, que é: nenhum prazer deste mundo vale mais do que sua eternidade junto a um único rei. Pare e reflita, e decida hoje ser fiel. Isso resume tudo. Porque nada nesse mundo é tão bom, tão maravilhoso quanto viver na presença de Deus. Então, você precisa parar, refletir e decidir hoje ser fiel. Tem em Apocalipse 2:10 também que fala: ser fiel até a morte, dar-te-ei uma coroa de vida. Que Deus reconhece quando a pessoa toma a decisão certa. Deus reconhece quando a pessoa decide viver em santidade, quando a pessoa decide conhecer Ele mais. E Ele vai recompensar cada um de nós. Como também não sei, porque eu ainda não estou no céu. Uma decisão para viver as escolhas de Deus é muito importante. Então, que possamos viver em santidade a cada dia que passa. Que possamos decidir viver o propósito de Deus todos os dias. E é isso. Que Deus abençoe a semana de vocês.